Olá, amigos do Mercado de Seguros. Eu sou Thaís Rucco, jornalista há mais de 20 anos. Sou apresentadora do Sim Pode Ouvir na categoria imprensa, que é aquela na qual a gente conversa com jornalistas do nosso setor, sejam da imprensa especializada ou da grande imprensa. E hoje eu estou com uma jornalista que fez carreira também no mercado, a Jamile Niero. Ela começou na imprensa especializada, hoje ela está num veículo de grande imprensa. E é um prazer, Jamile, estar com você. Se tiver algum recado inicial para quem está nos ouvindo, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Não, eu que agradeço o convite, né? Sempre um prazer conversar com você, sobre esse mercado, né? Como você disse, que eu comecei a minha carreira aí, então... Obrigada pelo convite e depois eu faço meu jabá, Tá ou certo. É para fazer agora o jabá do Infomoney. Não, tudo bem, vamos lá. Você trabalha hoje no Infomoney, né? E você também, você escreve, tem um jornal impresso e também tem um podcast lá, né? Hoje lá, o projeto de seguros, esse do Infomoney, né, ele existe, está completando 2 anos agora, que é ao mesmo tempo que eu tô lá, inclusive, né? E chegou para construir, cheguei para fazer parte do projeto. Justamente porque era sobre seguros, né? Aí me indicaram lá pro Diego, que na época era editor, né? Agora ele não tá mais lá, mas enfim. E então, assim, tem vários produtos lá, né, nesse projeto. Tem as matérias pro site, né? Que a gente tem uma editoria, é meio que uma subeditoria de finanças pessoais, né? Então, a gente fala muito com o consumidor por conta desse viés, né? Então tem as matérias que a gente escreve em texto para o site, tem o podcast, que é videocast, né? Sim. Que é igual aqui também tem o vídeo. Tem também uma newsletter que a gente faz com uma curadoria, né? Do que saiu de mais importante do setor na semana. E eu que faço todos esses, né? Então, tanto eu escrevo matéria em texto, faço o podcast, né? Desde a produção até a apresentação, tudo. E faço também a curadoria para newsletter, né? O que muda um pouco é a periodicidade também, né? O podcast é a cada 15 dias. Recebendo pessoas do mercado, né? Isso. Ilustres personalidades aí do mercado. E a newsletter é semanal, né? Então, a cada 15 dias diário. E o site, né? O site. A gente não tem impresso, mas tem um site que aí é diário, aí é a hora que for, né? Não tem muito... Tá certo. Muito isso. Então, conta pra gente como que foi sua trajetória, se você já trabalhava com jornalismo antes de chegar no mercado de seguros, como você caiu no mercado de seguros? Olha, foi meio que cair mesmo, viu? Porque eu comecei, né, a fazer a faculdade de jornalismo, aí no segundo ano eu fui pra agência, né, interna da faculdade, que eles, enfim, abriam seleção porque quem fosse, né, fazer o estágio ali, que era para noticiar as coisas da faculdade mesmo, né? Tinha bolsa, ganhava bolsa. Então, eu me inscrevi, passei, ganhei a bolsa. Então, o meu primeiro estágio foi dentro da faculdade, né? Não sei nem se dá para chamar de estágio, de verdade, né? Mas era remunerado? Era remunerado porque tinha bolsa, né? Tá, então, por isso que eu considero. Mas o primeiro estágio, assim, fora da faculdade mesmo, foi na revista Policy, com a Kelly. Kelly Lubiato foi minha chefinha. Foi minha também. Né? Ela fala, né? As apolissetes, às né? vezes somos apolissetes sempre. Aí eu comecei lá, eu não vou lembrar direito o ano, porque já faz um tempo, né? Acho que foi lá para 2009, 2010, por aí. E aí eu fiquei estagiando lá e eu saí já formada. Né? Eu me formei em 2011, isso eu lembro certinho. Aí eu fiquei um tempo lá ainda. Depois eu saí, eu fui para uma agência, que aí eu fui para comunicação corporativa, né? Aí eu saí do mercado de seguros. Assessoria de imprensa. Daí saiu do mercado. Eu fui trabalhar numa agência que fazia a comunicação da FEComércio, aqui de São Paulo. Tá. E lá eu fiz de tudo um pouco. Entrei como redatora, né? Mudei para mídia social, enfim. Aí lá eu fiquei, acho que uns 7 anos, por aí. Na Policy, acho que eu fiquei uns 3 ou 4. E aí foi que eu voltei para o mercado de seguros para fazer assessoria de imprensa para a Aon. Corretora de seguros. Que um colega da época da revista, né, que me conheceu como estagiária na Policy, veio me pedir indicação. Que ele estava com essa conta lá, né, ele era gerente da conta. Uma vaga ali. E precisava, né, lá na FSB. Precisava de alguém para atender a conta. Aí eu falei, olha, tem eu. Porque eu já estou um pouco enjoada do que eu estava fazendo aqui e tal, né. Eu falei, olha, eu não entendo muito de assessoria de imprensa, porque eu fiz pouco lá na agência. Mas de seguros, né, Mas a agência é diferente de assessoria de imprensa.
Porque, assim, na verdade, cuidava que a assessoria de imprensa tem o pessoal que é do cliente, que a gente chama, né? Por exemplo, do Sincor. E muitas pessoas contratam muitas pessoas não, né? Muitas empresas contratam uma terceirizada, Tá. né? Que são as agências. Ah, ok. Aí eu entrei nessa, né? Então eu conversava direto com o pessoal do cliente mesmo, né? Da corretora, que era eu no caso. Eles tinham uma interface lá. Mas quem fazia todo o contato com a imprensa era eu, né? Tá. E enfim, fiquei lá acho que 1 ano e pouco. Gostava. Aprendi, né? A desenvolver melhor assessoria de imprensa, porque eu tinha visto pouca coisa lá na federação, né? E era um sistema diferente e tal. Porque a federação, a gente falava muito de comércio, de serviços, né? Era outro assunto. E aí eu voltei para o mercado de seguros. E depois da FSB, eu fiquei acho que 1 ano e meio, um pouco mais. Aí pintou esse projeto do InfoMoney, né? Que te convidaram também, né? E aí eu fui onde eu tô lá. Então, assim, acho que toda a minha carreira, de fato, seguros é e o que eu você mais... gosta, né? Tem aquilo de que é picado pelo bichinho do seguro, você gosta de seguro, né? Cara, eu acho que sim, porque eu lembro que a pessoa que me contratou para ir para agência, né, da revista para agência, ela me falou uma coisa que ficou na minha cabeça até hoje. Ela falou assim, olha, eu pensei em chamar você, né, te entrevistar para essa vaga, porque uma pessoa que escreve sobre seguros, diariamente, consegue escrever sobre qualquer coisa. E eu falei, cara, é verdade. Porque hoje tudo que a gente vê, assim, eu penso muito de pauta, tipo, sei lá, tô andando na rua e vejo acontecer coisa. Eu falo, pô, será que isso tem seguro? Então, eu acho que, assim, para quem tem criatividade, né? Eu me considero uma pessoa criativa. Sim. A gente consegue ir pensando, por que isso? Você fica curioso, você vê uma coisa nova, você fala, pô, mas será que isso tem seguro? Como será que funciona? Muito legal, né? Mas é difícil, né? Eu vim antes de seguros, eu escrevia sobre cosméticos. Nossa, outro mundo. E surgiu uma vaga e até minha mãe, não, você consegue escrever sobre qualquer coisa. Mas isso já faz tempo também, né? E você, então, começou... Não, em 2009, eu ia perguntar, assim, o que mudou na comunicação de lá para cá, assim, se teve uma evolução na comunicação de seguros? Olha, eu acho que até teve, assim, algumas evoluções eu acho que sim, principalmente porque quando eu comecei não tinha muito essas insurtechs, né? Que eram mais ligadas, assim, com essa pegada mais tech. E hoje em dia, eu vejo que esse tempo que eu fiquei fora, isso foi desenvolvido. Então, eu vejo que, assim, pelas entrevistas que eu faço lá no podcast mesmo, esse pessoal, assim, é um pouco mais aberto, eu acho. O pessoal do seguro tradicional é um pouco, assim, mais mais fechado, uma galera diferente, né? Tem uma mais tribo, assim, né? Essa galera, assim, dessa leva mais nova, eu acho que é muito mais... flui melhor, sabe? Okay. Eu percebo essa diferença, assim, então eu acho que evoluiu. Porque, assim, sempre que tem alguma novidade, né, a tendência é o pessoal acompanhar. Então, eu vejo o pessoal do seguro mais tradicional, assim, as empresas mais tradicionais, meio que se tentando alcançar, né? Tentando avançar nisso. E muita gente inovando bastante aí, né? É. E você, com essas experiências, você acha que com a experiência do podcast, por exemplo, ouvindo histórias das pessoas, o que mais te encanta, assim? Talvez todas as áreas, mas... eu acho que ouvir as histórias mesmo. Eu gosto quando eles trazem casos, né, de clientes. Muitas vezes, assim, eles nem falam nome, nada, porque a gente entende que o seguro tem muito essa pegada de confidencialidade, muitas vezes, né? Mas eu gosto quando trazem casos reais. Práticos ali, que você... Porque, assim, eu acho que aí também tem uma diferença, né, do meu trabalho em seguros, em comunicação em seguros. Porque tanto a experiência da revista, quanto ali quando eu atendia a Aon, né, como assessoria de imprensa, era uma abordagem muito mais B2B, né? Porque na revista a gente fala mais com o corretor, né? Não com o consumidor final. E com as oportunidades de imprensa que eu buscava para essa corretora, também era B2B, né? Então era mais assim, era um outro tipo de conversa. Hoje, a cobertura que a gente faz lá no InfoMoney é muito voltada para consumidor pessoa física, para a gente traduzir esse universo do seguro para o consumidor comum, que muitas vezes não sabe o que é sinistro, não sabe o que é prêmio, entendeu? Mais leve, né? Então eu acho que isso é legal, essa abordagem, assim, de falar com a pessoa que está lá na ponta, de traduzir esse mercado, né? E quando as pessoas... que é importante, né? Que todo o mercado sempre falou disso, né? De como levar para além dos muros, né? Sair da bolha, né? Então eu acho legal isso, quando sai da bolha, assim, quando o pessoal traz casos reais, porque ajuda a entender, né?
é diferente você explicar um conceito só e você explicar o conceito aplicado na prática, né? Muito legal. E você também era antes de, assim como eu, né? Tá num desafio, para mim, né? Um desafio novo de apresentar podcast, estava acostumado a ficar por trás das câmeras, escrever. Você teve isso ou não? Tu foi tranquilo? Não foi tranquilo, não. O começo foi bem desafiador. O pessoal te jogou lá e falou assim, como o Boris também pediu para eu apresentar. E falou, vamos lá, vamos, né? Assim, eu fico grata pela oportunidade, né? Porque era algo que trabalhar com vídeo eu nunca tinha trabalhado na frente, assim, né? Porque acho que não é só o podcast, né? Se fosse só o áudio, eu acho que seria um pouco mais fácil. Agora, tem o de olhar para a câmera, né? De ter que decorar o que você vai falar ali, né? Imagem, aparência, né? Então, isso realmente foi um desafio, porque eu não tinha trabalhado com isso ainda. Mas, assim, como a nossa proposta é ser mais informal... É mais fácil, um pouco. Facilitou. Assim aqui também, né? Facilitou, porque assim, se a pessoa erra, se gagueja, se dá uma risada no meio, não tem problema, sabe? A ideia é essa mesmo, é você... podcast, né? Tem essa característica. Porque assim, eu acho que o seguro, querendo ou não, ele é um assunto árido, até porque trata de tabus, né? Fala, por exemplo, seguro de vida, cara, é pra quando você morre, né? Assim, sendo bem direta, né? Exato, é pra quando você tem algum prejuízo, né? Se você pensar nos ramos patrimoniais, né? Então, assim, são problemas. Ninguém gosta muito de falar sobre isso, daí né? Traz uma leveza ali pra... Exato. Então, quando você torna isso algo mais leve, eu acho que fica mais interessante e mais fácil de lidar, né? Tá. E o pessoal contando essas histórias, teve alguém que foi, assim, mais ilustre, mais uma história, algum personagem mais emblemático aí que você já... Alguém mais importante, mais marcante, talvez, que já passou, alguma história engraçada... Tava falando aqui, né, no bastidor antes de a gente começar a gravar, que acho que uma grande honra foi entrevistar o seu Molina, né? Newton Molina. Newton Molina, que é uma lenda aqui no mercado, né? E, cara, ele foi assim, ele contou várias histórias, ele super traduziu Ele é ótimo, o conceito que a gente tava falando era sobre previdência, né, o episódio. E ele trouxe, assim... Não só o produto previdência, né? Mas como você compor ali o seu... Então, assim, até uma informação mesmo. Não portfólio. Ele traduziu mesmo, né? Trouxe vários casos. Tipo, olha, sei lá, uma pessoa que comprou uma casinha pequenininha, tal, vai construindo, né? Ele vai guardando um pouco por mês para construir. Pô, precisa ter ali alguma coisa para, se ela morrer, né? Quem que vai pagar aquela casinha, aquele pouquinho que ele tá pagando? Então, o seguro de vida ajuda nisso e tal. Então, eu acho que ele foi bem didático. Deixa eu ver quem mais... Olha, além, assim, disso... Bom, a gente gravou também, teve uma história interessante, que essa é uma mais de bastidor. Que a gente tava gravando a gente tá em 2025, né? Então foi em 2023, teve a FIDES lá no Rio de Janeiro, né? E a gente tava gravando o podcast lá. E eu tava conversando, na mesa estavam... Quem que tava? Acho que era o Diogo Oliveira, da CNSEG. Acho que a Patrícia Freitas, da Prudential. E tinha mais um executivo, que eu não vou lembrar quem que era agora. Me perdoa. Esse executivo, perdão mesmo. Mas, então, a gente tava gravando lá e a gente tava terminando de gravar, porque o pessoal da Beija-Flor, acho que era Beija-Flor, era uma escola de samba. Ia ter um show, né? Ia ter o show, e eles iam ensaiar. E a gente ali terminando de gravar, e o pessoal da CNSEG, tipo, não, segurando, ou seja, resumo da ópera. Seguraram lá, acho que uns 20 minutos, a bateria da Beija-Flor pra gente conseguir terminar de gravar. E, então, assim, esse foi um pouco tenso, porque... Cara, imagina você gravar um podcast com uma bateria ensaiando, né? Tira toda a seriedade, né? E por mais que tenha leveza, né? Mas não tanto, né? O pessoal então, começa a sambar já no meio. Pois é. Então teve esse caso também que a gente gravou o episódio lá na FIDES, foi legal. E você falando assim de executivos, isso te trouxe, estar no Infomoney te trouxe mais notoriedade, eu acho, né? Assim, de você ter a impressão que os executivos, você recebe mais convites para eventos, para... Tá todo mundo... É diferente. Sente uma diferença, né? De estar na... Eu nunca trabalhei na grande imprensa, né? Eu fiz toda a minha carreira na especializada. Eu acho que deve ter uma grande diferença. Eu acho que... Sim. Pensando, né? De como eu trabalhava lá mais acesso. Na Policy, no Infomoney, acaba tendo um pouco mais de lembrança, né? E acho que também por conta da questão do vídeo, né? Porque você tá ali, as pessoas estão ali se vendo, fazendo né? Porque... a sua imagem ali também. Exato, se vendo, não, te vendo, né? Porque quando você tá ali, você escreve meio que só em texto, você não vê todo mundo, né? Porque muita entrevista você faz por telefone, ou às vezes... Por mais que tenha seu nome ali, mas, né? É diferente de você ver o rosto, né? E das pessoas irem lá e ficar esse tempo, assim, conversando. É uma entrevista diferente, né? Então, eu acho que isso marca mais, sim. Legal.
por estar no Infomoney em si, não sei, eu acho que depende um pouco da pauta, né? Do objetivo da pessoa. Porque o nosso foco é esse, é falar com o consumidor. Então, se são pessoas que querem falar com o consumidor e procuram a gente, ok, né? A gente vai. Agora, se tem um foco assim muito diferente, aí não funciona muito, né? Tá. Então, acho que talvez não tenha tanto esse apelo para eles também, né? Tá certo. E na sua equipe, então, você fica em São Paulo, mas você tem, assim, tem cobertura, você tem pessoas ou tem outras pessoas de seguros na equipe em outros estados, em outras localidades? Não, de seguros, basicamente, hoje sou eu. É que assim, às vezes outro repórter ou outra editoria acaba cobrindo um pouco, mas é porque depende do foco, né? Por exemplo, balanço de seguradora, de corretora que tem capital aberto, esse tipo de informação acaba saindo por outra editoria, que, se eu não me engano, é Mercados. Okay. Aí acaba não passando muito por mim. Agora, se for seguro mesmo de outro estado, passa por você? Sim. Ah, legal. Se o foco for consumidor, aí vem com a gente. Que tem legal. As situações especiais, né? Por exemplo, quando a gente fez essa cobertura da FIDS, foi uma cobertura especial, e aí tinha mais equipe lá com a gente, porque tinha todos os painéis e tal, né? Então exigia um pouco mais, mas hoje é mais eu mesmo. Muito bom. Tem algum novo projeto em andamento ali? Ou ainda não? Ou não pode falar? Ainda não. Não sei se vem novidade por aí. Se vier, falo para vocês, mas por enquanto ainda não. Tá certo. E qual o principal ganho que você pode imaginar, assim, tendo trabalhado no mercado de seguros todos esses anos? Você teve algum ganho? Teve, porque assim, eu sou uma pessoa levemente ansiosa, né? Então, você está sempre pensando, né? Plano A, B, C, D, o que vai acontecer. Eu acho que o seguro reforçou isso muito em mim. De tipo... Planejar. De planejar e de tipo assim, ok, se isso aqui não der certo, para onde que a gente vai, né? Ou se der um erro aqui, se der esse risco aqui, esse risco lá. A gente aprende a pensar um pouco com essa visão de risco, né? De tipo, que legal. O que pode dar errado e como mitigar isso, né? Eu acho que me trouxe mais essa ideia. E o que você acha que falta ainda no mercado para impulsionar a comunicação com o consumidor, né? Saindo dos muros para a sociedade? Olha, uma coisa que eu sempre reclamo, com as assessorias, inclusive, se alguma assessoria estiver me ouvindo, eu vou reforçar, é que eu acho que eles precisam ser mais ágeis no retorno. As assessorias. Eu não sei se o problema é das assessorias ou se é da comunicação, dos executivos interno das seguradoras e corretoras. Né? Não sei. Dependendo da empresa é mais difícil, né? Porque assim, tem coisa que você tem que ir no timing, né? A gente que trabalha com imprensa sabe o quanto o timing é importante, né? Então, assim, por exemplo, se pegou fogo, vou usar o exemplo de uma pauta até que eu tô com ela aqui, né? Tá. Tô até atrasada hoje, né? Mas, enfim. Por exemplo, pegou fogo lá naquela confecção das escolas que estavam fazendo as fantasias das escolas de samba no Rio, né? Pô, é a hora para se falar de seguro incêndio, né? Seguro contra incêndio, como que funciona? E perde tempo. Não, às vezes aí você vai pedir, que de novo, hoje eu tô atrasada, mas muitas vezes, quando eu consigo tá no timing, eu vou lá pedir, eu preciso, mas eu preciso de hoje para amanhã a resposta, porque é um desdobramento de um fato quente, né? Se você for fazer uma matéria dali um mês, pô, já esfriou, né? E o pessoal tem burocracia para aprovação, né? Mas não tem mais prazo. Tem coisa, gente, que sim, que dá para dar mais prazo. Igual nessa que eu tô fazendo aqui, eu já tô atrasada mesmo, tudo bem, a gente consegue dar uns 3 dias, né? Mas tem coisa que tem que ser ali na hora, e tem coisa que mesmo, igual, eu tô falando, vou dar um prazo de 3 dias, né? Que pra mim é muito, porque eu sou um veículo online, né? Então, todo dia tem que ter notícia. Esse é um desafio do veículo online também, né? Lembro quando até surgiu a internet, eu já tava na faculdade. Não quando surgiu a internet, né? Mas quando os veículos passaram ali pra internet. E tinha isso da atualização, de ser, vai acabar com os outros veículos porque é muito imediato, né? São abordagens diferentes, né? Então, desculpa, se você tá ali no quente, não saiu agora, igual tava acontecendo também muito acidente de avião Hard e news, tal. Né? Tem coisa que, cara, pra você sair, você tem que aproveitar aquele timing. Se você for demorar uma semana pra responder, desculpa, mas não tem como. A gente vai pra outra fonte. Né? Então, eu percebo que rola um pouco esse delay, assim, que eu acho que prejudica o próprio mercado. Eu entendo que é um tema delicado, não são temas fáceis, tem de tabu, né, de tratar com seguro, porque, é mau agouro. Mas, gente, se você não tá no timing ali, depois você perde, né? E essa é uma diferença até com a imprensa especializada, né? Por mais que eles tenham portais, assim, o pessoal acaba sendo mais benevolente ali, mais...
acaba tendo uma pauta ali que favorece as seguradoras, tem uma parceria comercial, né? Não sei. E acaba deixando mais, assim, eles ficam um pouco mal acostumados, talvez, né? Com ter mais prazo, pode ser, pode ser. Então, legal, muito bom. Depois a gente vai falar ainda mais aí do teu trabalho, mas esse podcast ele tem uma característica, como você falou, de ser mais informal. Esse aqui mais informal ainda, né? Quando ele foi criado, o pessoal do Sincor falou, não, vamos ouvir as histórias dos jornalistas, também querer saber da vida deles um pouco, contar. Lembro que tinha até na pauta ali, na proposta, fofocas, enfim. Então, a gente queria aproveitar a oportunidade, conhecer um pouco mais de você, falar coisas que você não falaria em outro programa, em outra oportunidade, né? Sabendo um pouco mais da tua vida pessoal, começar do início. Como que foi sua infância, assim? Você sempre sonhou grande? Você tinha o sonho de ser jornalista? Tinha. Desde criança eu queria ser jornalista. Eu queria ser jornalista de esportes, né? Que eu acompanhava muito, quando eu estava na escola, eu acompanhava muito campeonato, né? Europeu, de futebol. Eu era uma aficionada. Gosto muito de futebol ainda, sou corintiana, né? Você gosta muito. Corintiana é difícil abrir mão, né? Mas eu gosto, acompanho. Então, foi aí que eu comecei a falar, pô, jornalista acho que é legal, né? Só que, enfim, a gente às vezes pensa... Não sonhava em seguros. Não em seguros, mas pintou a oportunidade e eu falei, poxa, por que não, né? E aí... fui, e gostei. Então, eu pensava em ser jornalista, assim, pensei em ser advogada também. Eu assistia muito CSI, sabe? Sim. Falei, pô, deve ser legal ser promotora ou delegada, trabalhar na polícia científica. Um pouco mais pesado, né? Eu também pensei. Aí, meu padrinho, que eu tenho um padrinho advogado, ele falou, olha, Jamile, é um pouco complicado, assim, ser promotora, delegada. Volta pra sua ideia de ser jornalista. Eu falei, tá bom, então voltei. Que legal, te incentivaram, né? Pra mim, no meu caso, na minha família, assim, algumas pessoas, né? Outras me incentivaram bastante. Mas algumas acharam que era um mercado saturado, que ganha pouco, não sei. Minha mãe não era muito fã, não. Minha mãe queria que eu fosse economista. Legal. Agora você... eu falei, olha, mãe, eu cheguei perto, porque eu entrevisto muitos economistas, né? Eu falo muito de... Teve uma época lá no Infamani, que eu passava a cobrir um pouco, eu cobria um pouco mais de, não só seguros, né? Eu escrevia sobre, sei lá, coisa de consumo, né? Direito do consumidor, finanças pessoais, eu gostava também de falar, né, com especialista. Eu falei, mãe, é o mais perto que eu cheguei ser jornalista de finanças. Jornalista econômico, né? Acho que eu falei, é o que vai dar. meu pai não, pro meu pai tava tudo só, olha, se você tá feliz, tá bom. Então... Muito legal. E assim, você é casada, tem filhos? O que você faz nas horas de lazer? Filhos, você mora em São Paulo, né? Lógico. Moro aqui no ABC, do lado de São Paulo. Inclusive, por favor, tô torcendo para não chover, para eu conseguir chegar em casa. Porque, nossa, né? O alagamento ali na divisa é complicado. Mas não sou casada, filhos não tenho, só tenho uma de 4 patas, que me dá muito trabalho já. Cachorro, gato. Uma cachorrinha. Que me dá muito trabalho, tadinho. Eu peguei ela na pandemia, porque na pandemia a gente ficou todo mundo muito, muito doido, assim. Falei, gente, eu carente, preciso... meus pais eles eram aposentados, né? Foram morar no sítio e eu fiquei sozinha aqui. Falei, bom... eles se mudaram para mais longe? Se mudaram pro interior, Puxa. Aí estão lá agora no sítio aposentados, uma vida maravilhosa. E eu aqui ralando em São Paulo com a cachorra me fazendo companhia, né? E você não tem irmão? Você ficou sozinha? Não tenho irmão, sou filha única. Olha. Eu tenho muitos primos, né? Inclusive, eu tenho uma relação muito próxima com minhas primas, porque a gente morava muito perto, crescemos juntos, também, íamos para a mesma escola, então... No mesmo caso. Sei. E daí, então, você fica aí no ABC, é um lugar que você gosta, ali que você viveu sempre, né? Eu nasci em São Caetano. Hoje eu moro ali na divisa entre São Caetano e Santo André. Mas qualidade de vida, né, São Caetano, né? Sempre... Eu gosto de lá porque, assim, é muito perto para vir para cá, né, para São Paulo. O problema é o trânsito, né? Se não tivesse trânsito, eu chegaria aqui super rápido. Como tem trânsito, não é tão fácil assim. Mas eu acho que esse é um ponto bom, porque ele tem um ar, assim, de interior ali, né? Tá. Mas tá muito perto de São Paulo, então eu gosto de morar ali. Ama, né? Quem mora lá ama. Eu gosto muito dali, assim, não abro a melhor cidade do ABC, né? Assim, até em índices, né, de qualidade, IDH. Assim, eu estudei a minha vida inteira em escola lá de São Caetano, né? Seja privada, seja pública. A faculdade mesmo eu fiz USCS, né? Que é uma autarquia municipal, né? Então, você pagava mensalidade, mas, assim, tinha muitos benefícios de bolsa. Seja pela faculdade mesmo ou pela prefeitura proporcionava, então assim, a parte de estudo era muito boa lá, né? Então não
tenho do que reclamar, assim. Muito bom. E qual a maior realização que você já teve na vida, pensando lado profissional e pessoal? Você sabe dizer? Olha, de profissional, eu já ganhei alguns prêmios, né, nesse setor. Inclusive do Sincor, lá atrás. Foi uma única edição e Acho que você foi a vencedora. Foi verdade, olha que ponto interessante. 14, não lembro agora. Quando era o presidente era o Mário Sérgio. Isso, Inclusive eu lembro da cerimônia que foi lá no Mosteiro de São Bento, lá, né? Aqui do lado, né, no Mosteiro. Eu levei minha mãe amou, ela tinha o sonho de conhecer o Mosteiro, ela conheceu o Mosteiro por dentro, ainda ganhei. Que ela foi com você sendo finalista, né? Exato. E foi interessante, porque com essa premiação, eu paguei uma viagem para Londres. Que legal. Mesmo ano eu não tinha muito tempo, né? Eu tinha que usar o meu período de férias, que era, acho que, sei lá, 20 dias que eu tinha ali nesse recesso, Ganhei né? um valor em dinheiro bom. Então, Aí eu paguei a viagem. Lá eu fiz um curso de 15 dias, um curso de inglês que eu fui para Londres. Nossa, deu uma... E foi, deu uma melhor maneira, né, de aproveitar. E foi bem legal, assim, porque foi super surpresa, né? A gente, até eu ir lá, não sabia que eu ia ganhar, né? E aí depois eu consegui fechar essa viagem, fui, aproveitei. Então, assim, eu acho que foi uma das situações mais legais que eu já vivi. Né? Nossa, e você começou em 2009, né? Você, em pouco tempo, se destacou ali no mercado, né? E esse prêmio eu tinha até esquecido que ele tinha existido, é verdade. Ele foi um prêmio que depois acabou sendo descontinuado e a Fenacor abraçou a ideia, né? Mas surgiu do Sincor a ideia inicial, tal, muito legal. Depois você ganhou, acho que da Allianz também, não? O da Allianz, na verdade, eu ganhei Fenacor primeiro. Inclusive, eu nem tinha me formado ainda. Que show, porque foi no meu último ano de faculdade. O que aconteceu? A gente fez um TCC na faculdade sobre bullying. E na época, essa história também é legal. Na época, eu falei, alguma seguradora, que eu não vou lembrar qual agora, estava lançando um seguro para escolas, né, que tinha o tipo de... Eu não lembro se era uma assistência, alguma cobertura que cobria bullying. Já ouvi falar. Talvez pela tua matéria, mas eu já ouvi falar. Então, aí eu falei, pô, vou unir o útil ao agradável, né? Então, acabei fazendo a matéria sobre bullying, porque eu aprofundei sobre isso, né? Eu trouxe algumas entrevistas que eu fiz no meu TCC sobre o bullying em si, né? Tinha material super rico, né? E olha, no TCC a gente entrevistou, sei lá, umas 60 pessoas. Então, assim, realmente tinha bastante coisa. Aí, eu, né, juntei as duas coisas, acabou saindo essa matéria, que era, né, acho que era, tipo, falava sobre coberturas novas para as escolas, né? Porque além do seguro educacional, né? E aí foi essa que ganhou do prêmio Allianz. Primeiro lugar, que legal. Do bullying. Eu lembro que a Kelly falava, nossa, que TCC bem remunerado, né? Ganhou o prêmio. Falei, que maravilha. E é legal, acho que eu lembro dessa história até que você tinha ouvido outras seguradoras que não a Allianz, mas eles, mesmo assim, eles premiaram, né? Eles foram bem idôneos ali. Que legal. E depois da Fenacor também, acho que teve agora, no passado teve 2, né? Você ganhou, inclusive. O próprio da Fenacor. Que eu ganhei com uma matéria sobre... Nossa, toda hora. Já tá... Desculpa, gente. Era sobre mudança climática. Também. Que super atual, né? E teve aquele prêmio Especialistas da Comunicação. Que reconhece os profissionais de destaque do mercado. Pelo segmento, né? E aí em seguros eu fui destaque também. Que legal. É que eu não fui na premiação, quem me representou foi a Denise. Denise Ela Bueno. pegou o troféuzinho pra mim, porque eu tinha aula, eu tô fazendo pós, né? E eu ia ter prova, assim, bem no mesmo dia, no mesmo horário. Eu falei... Lamento, gente, não consegui, porque eu preciso fazer minha prova. Você faz pós no quê? Em economia agora? Não. Eu tô fazendo pós em marketing e mídias digitais. Porque na época que eu fechei essa pós, eu tava na agência, eu tava trabalhando com rede social, né? Só que aí veio pandemia, eu tranquei tudo, porque assim, a gente que trabalhava com comunicação para comércio, cara, nosso trabalho triplicou, né, na época. Então, eu tranquei, e aí agora, no ano passado, eu retomei. Mas é super também e tô fechando agora. Eu acho que, pra gente comunicação, é importante a gente saber os vários ângulos, né? Que dá pra gente trabalhar com comunicação. Muito legal. E planos para o futuro? Você pensa, assim, no profissional, pessoal? Você tem algum plano, sonhos? Olha, ainda faltam. Uma coisa que eu penso que falta, e eu não sei como vai ser resolvido. Se vai ser resolvido, né? Eu queria muito, assim, sei lá, ter uma experiência em algum outro país, sabe? Seja trabalhando como imprensa ou como dentro de alguma empresa mesmo.
Não sei se é alguma seguradora ou outra área, né? Não sei dizer. Mas eu acho que seria muito legal, assim, uma experiência em outro país, sabe? Trabalhando. Acho que aí vale para as duas coisas, né? Tanto pessoal quanto profissional. Não para morar para sempre, porque eu gosto do Brasil. Talvez não sei se intercâmbio, mas tipo uma temporada mesmo, trabalhando, sabe? Porque o intercâmbio, nem sempre você vai trabalhando na sua área, né? Isso, trabalha como babá, não sei. Então... eu quis fazer intercâmbio quando era mais nova, mas daí já passou também o timing. Mas, de repente, como profissional, é muito legal, né? Aproveitando que você é solteira, né? Muito bom. Quem sabe um dia aí, né? Tem tudo para conseguir. Bom, chegando ao fim, a gente faz um bate-bola aqui rapidinho, que eu faço sempre, que eu falo uma palavra e você diz o que vem à mente aí com uma palavra, uma frase no máximo. Trabalho. O que você fez? Olha, trabalho... eu já travei na primeira, né? Não, eu acho que trabalho hoje em dia é algo... Ele é um meio, não um fim. Certo. Precisa justificar? Não, né? Tá bom. Sucesso para você. Também curti. Gosto. Mas não é tudo. Tá. Família. É importante, né? Não necessariamente aquela de sangue, né? Eu acho que família, no geral, o conceito amplo é importante. Motivação para você. Tem dias que é difícil ter, né? Mas a gente faz o possível. Por disciplina. Futuro. Olha, a Deus pertence. Eu me planejo, mas não depende só da gente, né? Sonho, você já colocou ali. Não sei se tiver uma palavra. Acho que o sonho de morar fora, acho que é um sonho interessante. Legal. Muito obrigada, viu? Foi um prazer, foi super legal bate-papo com você. Se tiver alguma mensagem final para os nossos ouvintes... Tenho. Vou agradecer, né? Pode olhar lá. Obrigada, Thaís, pelo convite. Conversa foi muito boa. Eu nem vi passar meia hora. Mas, assim, eu queria deixar, na verdade, um convite, né? Para quem não conhece ainda a nossa cobertura de seguros lá no InfoMoney, para dar uma olhadinha lá no site infomoney.com.br, vai lá na categoria Minhas Finanças, que vai ter um monte de matérias sobre seguros. Inclusive, para os corretores poderem mostrar para os clientes, né? Levarem para os seus clientes consumidores, discursos, pode ajudar, né? Pode ajudar, assim, a traduzir um pouco o produto que vocês vendem. Acho que é isso. Deixar só o convite, o jabazinho, né? Inscreva-se na nossa newsletter também. Como faz? Só acessar o portal? Lá na editoria de Minhas Finanças, tem uma subeditoria que é de seguros. Você clica lá, ele já te dá uma opção para você se cadastrar na newsletter e acompanha o nosso podcast também, né? Porque é maravilhoso. Muito legal. Então é isso, corretores de seguros, aproveitem até esses insights que a Jamile trouxe e também nos sigam nas redes sociais do Syncor, no YouTube, no Facebook, no Instagram, também sigam o portal, acompanhem a newsletter, também o Syncor News e fique sabendo de tudo que acontece no Syncor, que também tem bastante novidade, bastante notícia aqui também na nossa equipe de comunicação. E muito obrigada a todos os nossos ouvintes das plataformas de áudio, aos telespectadores que nos assistem pelo YouTube. E até o próximo Sim Pode Ouvir Imprensa.